Parabéns, cara, Obrigado, você merece. Obrigado. Então, eu sempre deixo ela em step, porque é uma área também que, depois da pandemia, a gente viu esse cenário aqui em Bragança. No setor imobiliário, aconteceu, né, após a pandemia, um aumento gigantesco nos valores dos imóveis. Uma bolha, né, praticamente. Principalmente nos aluguéis. Os aluguéis estão muito caros, né? E levando a população, principalmente aquela C, a mais vulnerável, a D, que tem menos recurso, cada dia mais longe da região central, né? Você tem se você tem esse conhecimento que isso está acontecendo em Bragança e se há uma solução para esse tipo de caso, né? Principalmente a prefeitura interagir ou ela interferir nesse mercado imobiliário. Eu estou sabendo, né, que isso está acontecendo e não é só no setor residencial, no comercial também, Também, né? né? Por causa dos Então, ali aluguéis. na área central da cidade, né, embora haja o fechamento de muitos pontos comerciais, um Verdade. dos motivos, né, é justamente esse, o aumento no custo de aluguel, né? A nossa cidade, ela necessita, na realidade, de um... Existem muitas promessas. As promessas em época de eleições, elas são infindáveis, né? Bomba. E são sempre nas mesmas áreas. Saúde, educação, habitação, Tem né? recurso, né? Então, tem as promessas. Essa administração que está se encerrando, por exemplo, prometeu 3.000 moradias, né? Ela entregou... Aonde? Ela não entregou, acho que chega a 100. Não entregou? Ela chega a 100. Tá brincando. Isso eu não sabia. Isso contando oficialmente falando. O CDHU, né? Nossa, então, Tânia. tem um déficit. No último levantamento que a prefeitura fez, acho que existiram 16.000 pessoas cadastradas em busca de moradia, né? Agora, eu não estou prometendo números. Eu estou prometendo o seguinte, né? Existe um compromisso do governo federal nas minhas redes sociais, nas nossas redes sociais, na minha pessoalmente, né? Da minha candidatura, está lá o depoimento do ministro Padilha, né? Tá. Falando do compromisso que existe, né? De ampliar ainda mais os recursos aqui para o município. Um dos setores é o setor habitacional, com Minha Casa Minha Vida. Sim. Só que eu tenho uma proposta completamente nova para o Minha Casa Minha Vida, né? O trabalhador vai morar próximo do patrão. Não tem por que ele ficar escondido, né? Eu acho isso maravilhoso. Não tem porque jogaram, né, a população menos favorecida. O extremo, né? Estão jogando cada vez mais para os extremos da cidade, né? Por exemplo, lá na Zona Norte, é uma área da cidade que praticamente congrega quase a metade da população de Bragança e não tem um centro cultural, não tem uma área de esporte, de lazer. Tem não qualidade para quem está lá, né? Não tem agência bancária, não tem posto do correio, não tem nada, né? A gente está trazendo uma inversão. Então, assim, a gente está trazendo a proposta de centro cultural para a Zona Norte, né? A gente está trazendo a proposta de um balneário para a Zona Norte. Tem muita criança e muito adolescente em Bragança que nunca frequentou uma piscina. Eu sei. Porque não tem nenhuma piscina pública. Né? As piscinas públicas que tem nos ginásios de esporte aqui, elas são para dar para aulas de natação. E que tem adultos que estavam inscritos quando crianças na aula de natação, na vaga para natação, e nunca tiveram a vez, nunca chegou a vez. Não se admite que uma cidade, por exemplo, não tenha uma piscina pública, que as crianças possam frequentá-la no verão, possam ter aula de natação lá também, que as pessoas que residem naquela área tenham acesso. Nós só temos uma biblioteca pública, que fica aqui no Teatro Carlos Gomes, na área central da cidade. Sim. Né? Então, levar auditórios, levar espetáculos musicais, levar a cultura, levar o lazer para essas regiões é indispensável. E eu acho que é possível que o projeto Minha Casa Minha Vida
ter conjuntos habitacionais menores, não vejo porque só tem que ter prédio. Pode ter conjuntos habitacionais menores, com casas. Eu estive, o primeiro compromisso de campanha foi justamente com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Bragança. Eu acredito piamente que seja possível ter plantas inovadoras, bonitas, né? Simples e bonitas. É que, na verdade, quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, Tânia, a gente está falando de um fundo, de um benefício do governo federal, mas de um incentivo privado, né? Sim. Porque são empresas, engenharias que constroem e fazem o benefício. Acontece o seguinte, quando a gente fala sobre trazer o Minha Casa Minha Vida para próximo do centro, a gente cai na bolha dos terrenos. Porque assim, a pessoa, para viabilizar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós temos 2 setores, né? Que é o HIS1 e HIS2, que são as pessoas que ganham até R$3.000 e depois de até R$8.000. A renda familiar, né? Então, R$3.000 já é um Minha Casa Minha Vida que depende de valores, né, acessíveis. E você, por exemplo, pegar um terreno hoje para fazer o Minha Casa Minha Vida na região central é impossível. Mas por quem levou essa população para a periferia da cidade? Então, eu acho que são os altos valores imobiliários. Por exemplo, você comprar um terreno hoje que custava R$100.000 na época, hoje ele está custando R$500.000. Como que a gente vai acessibilizar? É isso que eu brigo muito, não só na região Bragantina, mas, por exemplo, Extrema aconteceu isso e deu certo. Eu não sei o que eles fizeram, porque o Minha Casa Minha Vida lá tá gigantesco as obras em Extrema. Eu tô falando que eu não conheço Extrema ao ponto de saber quem é o governo lá que comanda ali. Mas eu vi muitas obras acontecerem do Minha Casa Minha Vida muito mais próximo das indústrias e do centro do que Bragança. Mas eu entendo o porquê. Porque eu acho que hoje um terreno na região próximo, por exemplo, do centro mesmo, que é quase impossível ter terreno lá hoje, a gente vai ter que desapropriar ou derrubar algumas coisas, demolições, e aí eu acho desnecessário, porque o tombamento ele tem que existir para a gente manter aquela parte clássica da cidade. Sim, sim. Mas, se a gente conseguir baixar, eu acho que a proposta para a gente trazer o Minha Casa Minha Vida para o centro, que eu acho isso fantástico, porque você vai ter toda a mão de obra perto do trabalho, você está dando qualidade de vida para essas pessoas, porque elas vão ficar menos tempo no trânsito, menos tempo da ida e vinda do trabalho para a escola, da escola para casa, né? E ao mesmo tempo, você está gerando benefício para o próprio empreendedor, porque ele vai ter menos custo com esse funcionário. Só que para juntar essas 3 elos, a gente precisa baixar preço. Então, mas é tudo, uma coisa é consequência da outra, né? Se você tem, assim, eu perguntei por que as habitações de interesse social foram parar lá na zona norte da cidade? Eu acho que por causa do preço. Não foi por acaso. O primeiro bairro que teve aqui com habitação popular foi o Nosso Teto, que é onde hoje é o Parque dos Estados. Isso foi no governo do Paulo Maluf, que foi o primeiro projeto habitacional do estado de São Paulo. Já foi feito longe. Já foi feito lá. Sabe o que existia entre a área central e o Nosso Teto? Não. Nada. Mato. Ah, é? Quem é daqui sabe o que eu estou falando. Então já teve uma proposta antiga. Já foi algo programado. Foi algo programado, sabe? E que assim, antes do plano diretor de 2007, isso já vinha acontecendo. Então pegou áreas de mananciais, pegou áreas que deveriam ter sido protegidas. Então é um vício político. Exatamente. Romper com esse vício político é necessário. Eu não estou dizendo que vai ter casa de interesse social no centro histórico da cidade, porque eu estou defendendo... Mas ao redor dele, né? Ali os bairros em torno do centro, por exemplo, teve um conjunto habitacional primeiro, antes do Nosso Teto, no Júlio Mesquita, que é um bairro próximo do centro. Mas por que eu tenho que segregar as pessoas? Por que eu tenho que criar guetos? Eu também não concordo com isso. Então a população a cidade tem que ter essa diversidade. E a nossa proposta é exatamente isso. Essa, né? Que sejam casas, que sejam moradias, que tenham plantas mais simples, mas que sejam
que sejam bonitas, que deem, não fique nessa desigualdade que existe. Eu concordo. Né? E que sejam pulverizadas nos vários bairros da cidade. Eu vejo